O setor de construção foi severamente impactado pela pandemia. De acordo com os dados do IBGE, a produção da construção civil teve uma queda de 11% em 2020, o pior desempenho desde 2016. Além disso, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, relatou que 43% das empresas do setor tiveram que interromper total ou parcialmente as suas atividades durante a pandemia. Nesse contexto, as tecnologias digitais têm tido um papel fundamental na superação desses desafios enfrentados pelo setor, reduzindo prazos, custos, ineficiências das obras e aumentando a fidelização. Olá, pessoal. Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, e mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. E hoje a gente vai conversar com Guilherme Savaia, diretor de Incorporação e Inovação da Uni Incorporadora. Há 26 anos no mercado, a Uni Incorporadora registra em sua história 90 empreendimentos entre edifícios residenciais, comerciais, corporativos e 21 mil unidades entregues. A empresa ultrapassa 2,5 milhões de metros quadrados construídos ou em construção e um valor geral de vendas de 19 bilhões. A Uni mantém também um laboratório de inovação, o UniLab, que desenvolve tecnologias para melhorar a jornada dos seus clientes. Outra característica da Uni é a construção de parcerias com os mais importantes escritórios de arquitetura do Brasil e do exterior. O resultado é a criação de empreendimentos icônicos, como o Unlimited Oceanfront, em Santos, United Home e a Quadra Habitat, que transformou o Brooklyn paulista. O Guilherme é formado em administração, com MBA em marketing, em gestão e em inovação. Ele passou por grandes organizações do mercado imobiliário e, em 2022, chegou à Uni Incorporadora para ocupar o cargo de diretor de incorporação e inovação. O Guilherme soma a equipe da Uni com o desafio de agregar ainda mais inovação à empresa, conhecida por investir em startups e tecnologias que agregam valor aos empreendimentos e enriquecem a jornada dos clientes. Bom, estou aqui com o Guilherme Savaia. Queria te dar, em primeiro lugar, aqui as boas-vindas, Guilherme. Um prazer ter aqui você com a gente. Obrigado, Sérgio. Prazer todo meu. Imagina. E queria te fazer a primeira pergunta, Guilherme, que é o seguinte: todas as empresas elas têm motivadores diferentes para começar a sua jornada de transformação. E eu queria saber, no caso da Uni, quais foram os motivadores que fizeram ela começar essa jornada? Acho que no caso da Uni é uma coisa que está um pouco mais intrínseca, que está no DNA da empresa há muito tempo e muito conduzida pelos donos, pelos fundadores. Eu me juntei ao time aqui há um ano e encontrei esse ambiente super propício para inovação, para transformação digital, porque eu acho que isso começa com a cultura, eu não consigo ver de outra forma. E aqui eles já tinham preparado essa cultura, já tinha essa inquietação de fazer diferente, de se incomodar com a mesmice, de entender que fazer igual, sempre igual, uma fórmula repetida inúmeras vezes, silenciosamente te leva para o fracasso, ou para fechar as portas, ou para o telefone tocar menos, e chegar menos e-mail, e as pessoas te procurarem menos. Então, isso já existia aqui, e acho que o que nós fizemos foi trazer talvez um pouco de teoria e complementar essa cultura já pré-estabelecida com teoria, com metodologia, e dar mais ferramenta para as pessoas conseguirem, por si mesmas, nas suas áreas, conduzir esses processos de inovação e transformação digital. Tem uma pesquisa interessante acho que da McKinsey, né, que fala que a indústria da construção ela estava bastante atrasada, né, em termos de tecnologia digital e quase que comparada à indústria da caça e pesca, né? Mas eu vi que nesses últimos anos, né, empresas como a Uni estão fazendo aí um trabalho assim excelente em termos de recuperar esse tempo perdido, né? Você considera esse também um dos motivadores, né, dessa transformação também, a concorrência? O que você considera assim como mais relevante que impulsionou os donos a querer investir, até mesmo te contratar, né,
para ter essa inovação no DNA da empresa? Acho que esse movimento de setor, ele existe, ele pode ser visto nas entidades de classe, né, Secovs e Abraincs da vida. Essas entidades, depende um pouquinho do estado, mas elas são mais ou menos atuantes, aqui em São Paulo são bastante atuantes, e elas promovem esse tipo de sensação de movimento de grupo no sentido da inovação. É claro que sempre existem as empresas que se aproximam mais e que grudam mais nesse tipo de conversa e as que se distanciam mais. Mas no nosso setor, eu tenho visto várias que, de fato, estão preocupadas com isso. Acho que, de uma maneira geral, todos os empresários têm algum nível de preocupação em ficar para trás, né, desde sempre. E num mundo que está se mexendo, se movimentando e mudando em velocidades que a gente nunca viu, eu acho que essa preocupação aumenta. A diferença é que tem alguns que não sabem como sair da inércia, ou até colocam isso para baixo do tapete, ou para um segundo momento, ou para uma prioridade baixa lá na lista de muitas coisas que tem para fazer, e acabam não conseguindo, ficam só na ansiedade mesmo, né, estou ficando para trás e tal. E tem outros que entendem que isso é prioridade. Talvez você deixe de fazer algumas coisas até importantes para fazer essa musculação da inovação, que eu chamo, né, começar a esticar seus músculos aí, aprender a fazer, para que daqui a um certo tempo, curto, médio ou longo prazo, você esteja muito mais em dia e essa ansiedade de estar ficando para trás baixe, né? Então, assim, eu já dei palestras no Secov, na Abrainc, tive uma adesão muito legal, assim, tanto durante as palestras como depois, de pessoas que vieram procurar, pedir para conversar, trocar ideia. Eu sou um cara super fomentador da troca de ideias no setor, sabe? Eu acho que a gente só se fortalece, a gente cada vez passa a ser um setor mais interessante, que atrai mais pessoas boas, empreendedores, startups, né? Porque, do contrário, se a gente ficar se isolando em feudos aí, só corrobora para ficar para trás. Eu acho que você falou algumas coisas que são muito importantes a gente reforçar até com o pessoal que está assistindo a gente. O primeiro foi a palavra inércia. A maioria das empresas, não só do teu setor, né? Todas as empresas, elas têm um momento de inércia que demora mais ou menos em função do nível de maturidade dela e do segmento de mercado, né? Então, setores mais conservadores, como o setor de energia, setor elétrico, né? Diferentemente do setor financeiro, né? Elas têm uma inércia maior. Segundo, você falou uma outra coisa muito importante, que é a questão da oxigenação para a inovação, né? Você jamais vai conseguir inovar se você não oxigenar e trocar ideia com os outros, se você não saber o que os outros estão fazendo, se você não fizer benchmarking, né? Então, eu acho isso super bacana, porque poucas empresas se abrem, e quando elas se abrem, elas acham que é só o caso de botar um hub de startups e acabou, e não é isso, né? É você visitar outras empresas incumbentes, não só startups, para saber o que elas estão conseguindo fazer, como é que elas estão mudando o seu ativo, né? E quando você chegou, você já encontrou uma situação com uma estratégia digital já montada, ou você pegou e começou a estruturar essa jornada de uma forma mais detalhada, mais consistente para a Iuni? Comecei pela cultura. Como eu te falei, tive a grata surpresa de ter as pessoas já... A gente fala isso, né, mas existem empresas em que você tenta colocar essas ideias e elas simplesmente não colam. Eu brinco que é igual jogar macarrão na parede, né, escorre e não gruda. As pessoas não têm vontade, elas não têm vontade de fazer diferente, elas não têm motivação para isso, elas não sabem. E aí aqui a gente começou, já aproveitando que elas, na maioria aqui, né, das pessoas com as quais eu conversei, eu fiz um longo papo com muitas pessoas aqui quando eu cheguei, e eu vi que eu tinha material bom para trabalhar. Mas mesmo assim, eu fiz uma palestra explicando, né, um pouquinho das coisas que eu aprendi, que eu estava trazendo, e nessa palestra eu coloquei para o time que a inovação é uma questão que a gente deve tratar na pessoa física antes de tratar na pessoa jurídica. Que a inovação, ela vai garantir a cada um de nós, como profissionais, a sobrevivência no mercado. Se a gente não conseguir, primeiro, fazer uma autoanálise e entender quais são aquelas competências que a gente tem que estão ficando obsoletas,
E isso é bem difícil, porque a gente se apaixona pelas nossas competências, né? Lógico, até hoje elas puseram comida em cima da nossa mesa e deu tudo certo, mas elas estão aos poucos, tudo está aos poucos ficando para trás. E a provocação é nesse sentido, assim, garanta que você é uma pessoa que trabalha com inovação. Você vai colocar lá no teu LinkedIn, eu sou de suprimentos e de inovação, eu sou de engenharia e de inovação. Eu trabalho com inovação, eu faço projetos, eu faço MVPs das coisas, eu trago startups para fazer uma prova de conceito. Todas as áreas podem e devem fazer isso, e quem está fazendo isso, né, em última análise, são as pessoas. Então, se a pessoa não tiver esse incômodo de se atualizar, e ela vai ficar para trás, aos pouquinhos, ela não vai conseguir aquele aumento que ela desejava, depois ela vai ser substituída, vai ser, né, demitida, não vai conseguir se recolocar, e não vai entender, mas peraí, o que aconteceu? Eu sempre fiz isso aqui tão bem, exatamente, você fez isso, mas isso, hoje em dia, não tem tanto valor no mercado. E aí a gente começou com esse processo, trouxemos uma consultoria super bacana, chama Instituto Alma, até recomendo bastante, o Instituto Alma, para fazer um trabalho a gente conseguiu parar a empresa aqui por 9 sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, para fazer um grande trabalho teórico de inovação, que acabou sendo um super team building, assim, porque a gente acaba pegando, né, todos os funcionários e colocando em grupos, e independente de hierarquia e de área, então as pessoas começam a se conhecer melhor, e foi um processo interessantíssimo. A gente passou por diversos campos, por diversidade, por tecnologia, por tendências, frameworks de inovação, e 100% do time, que é uma coisa rara de conseguir fazer isso também. Então a gente começou por aí, para numa segunda etapa, que é o que a gente está hoje, começar a promover as provas de conceito, aproximar a Uni do ecossistema de empreendedorismo, das PropTechs e Construtechs, que são as startups do nosso setor. Uma vez que eu ensinei durante esses workshops a identificar, por exemplo, as dores que cada área tinha, e a identificar oportunidades de melhoria e de automação e de substituir processos manuais repetitivos por ferramentas que já existem no mercado, eles começaram a rapidamente identificar essas dores e trazer para a gente e pedir uma ajuda, e essa ajuda muitas vezes veio na forma de uma startup. E aí a gente passou a promover essas provas de conceito, que, para explicar um pouquinho aqui para quem não é familiar com esse termo, são contratos que você faz com um prestador de serviço, muitas vezes uma startup, com prazo para acabar. Em geral, a gente faz com 3 meses, e durante esses 3 meses vai se implementar essa solução que essa startup tem para resolver aquela dor específica daquela área, só que expondo isso a um grupo pequeno de clientes ou do que for que se tratar aquela dor, né? Você não vai tentar resolver o problema inteiro, você vai resolver 5% do problema com aquela solução para entender se ela funciona. Se funcionar, e aí o contrato termina depois de 3 meses. Se funcionou bem, você aí sim renova esse contrato por tempo indeterminado. Se não funcionou, se não deu liga, seguimos amigos, cada um vai para o seu lado. Então é um jeito muito novo e cômodo até para as duas partes de fazer um teste. É um teste remunerado, porque a startup precisa sobreviver, né? São empresas pequenininhas que estão começando, então não tem como fazer esse tipo de coisa sem cobrar, e até para também prestar um bom serviço, é bom que isso seja pago, mas que pode ter um desfecho positivo ou não. E o que você poderia compartilhar com a gente em relação a resultados que vocês já obtiveram desde o momento em que você começou a aplicar essa metodologia, né, trazer os startups? A gente já teve 5 provas de conceito sendo conduzidas aqui. Quando eu digo já teve, enquanto a gente fala aqui, tem algumas que ainda estão acontecendo. Uhum. Claro que isso foi uma coisa que a Uni começou a fazer agora, então teve bastante aprendizado no meio do caminho, né? O time aqui que estava à frente dessas áreas que conduziram essas provas de conceito aprendeu bastante, demandou bastante aqui de mim, do Kleber, que é o nosso head de inovação, mas as coisas foram super legais. Teve uma na área do financeiro que a gente
provavelmente vai adotar a solução deles, uma solução de consolidação de contas de banco. Tem coisas acontecendo na engenharia, teve um case super legal, que a gente colocou um projeto nosso, que ainda é um prédio que está sendo construído no Itaim, aqui em São Paulo, na rua Jerônimo da Veiga, colocamos isso no metaverso, não especificamente para gerar esse buzz de mídia ou para os clientes frequentarem, mas muito mais como uma coisa de fábrica mesmo, porque foi uma maneira da gente enxergar o prédio como se ele estivesse pronto antes dele ser construído. Então, a gente desenvolve usando a metodologia BIM, que é uma metodologia de engenharia, a última, a mais moderna que tem, e aí essa empresa, ela converte esse BIM para o metaverso, e aí que interessante. e o prédio passa a existir lá dentro, e você consegue entrar e ter essa experiência de navegar no metaverso, nem todo mundo teve, mas é uma experiência em escala 1 para 1, vamos dizer assim, né? Você se sente ali dentro mesmo, você consegue enxergar se aquele pé direito está alto o suficiente, se aquele ar-condicionado deveria estar naquele lugar esteticamente ou não, você consegue enxergar algumas coisas estruturais também, se vai fazer sombra numa determinada hora do dia na área de lazer. Então, o prédio, ele ganha vida antes de existir, e isso foi muito, muito legal aqui para nós. Eu acho que vocês acertaram em cheio, porque vocês têm dois grandes desafios na indústria da construção. Uma é a obra, né? Fora a burocracia também, que é um desafio, né? Mas aí está um pouco fora do alcance. Mas a obra é um desafio, e segundo, a experiência do cliente, que isso aí mata a pau realmente, né? Isso aí eu acho que melhora muito o fato do cara ver como é que está isso depois de pronto, né? E eu Porque, acho que inclusive, também... você consegue gerar as vistas de cada unidade. Então, você consegue Olha, olhar na janela do segundo andar e ver se isso vai estar de frente para o vizinho ou vai estar em cima do pô, isso é o telhado do prédio máximo. vizinho. Isso é o É máximo, muito cara. legal. Eu acho que, além disso, eu espero que no futuro também a experiência de você visitar imóveis, né, até você escolher para comprar, seja também uma experiência mais fácil, né? Porque o pessoal reclama muito disso, né? Do tempo que se gasta, e quanto mais você virtualizar esse tipo de experiência, melhor, né? Posso discorrer um pouquinho sobre o que você Claro, falou agora? claro. Isso é uma coisa que eu estudo muito, a gente estuda aqui na Uni, que é a jornada de compra, e você vê como as coisas são, as inovações, as transformações digitais, elas são silenciosas, né? Elas vão acontecendo na nossa vida e muitas vezes a gente não percebe, né? Óbvio que sempre tem os cases mais famosos. Como é que eu chamava um táxi antigamente? Né, numa empresa, eu pegava um boleto com RH, aí eu ligava na É, cooperativa, esperava chegar, e tinha que assinar o boleto e tal. E hoje eu desço, aperto um botão e ele já sai do meu centro de custo e o carro já para ali em 2 minutos. Mas isso é uma coisa meio silenciosa. Algumas são mais marcantes, mas outras vão acontecendo. Então, você falou da jornada de compra. O consumidor hoje está muito mais empoderado para buscar um imóvel sem sair de casa do que há 10 anos. Você tem o inventário muito mais listado nos grandes portais verticais, na internet de uma maneira geral. Você consegue cada vez mais entrar e comparar características. Ainda não é perfeito, está longe de é. ser perfeito, né? Ainda é Tem vezes que muito bidimensional ainda. é bidimensional, tem 17 vezes o mesmo apartamento que você acha que são 17. Você faz uma busca pela rua que você quer morar lá, vem 17 ofertas e fala, que maravilha, não, é o mesmo apartamento, anunciado por 17 imobiliárias diferentes, então tem muito o que melhorar, mas hoje as pessoas conseguem sair de casa para visitar fisicamente um imóvel, fazendo uma super triagem antes, né, então antigamente você ia em 15 fisicamente, hoje você vai em 3, 4, os outros você já vai descartando, e eu acho que Exatamente. isso só vai evoluir, vai pôr cada vez mais poder na mão dos consumidores. Eu brinco que a gente vai chegar num momento que vai ser o Tinder perfeito, assim, sabe? Você vai dizer para o chat GPT, para a inteligência artificial, tudo o que você quer. Talvez essa ferramenta saiba te fazer as perguntas certas, porque quando você vai buscar um imóvel, às vezes tem coisas que você não está pensando, mas talvez ela consiga te fazer as perguntas. Qual a frequência você vai à padaria? Seus filhos vão a pé para a escola? E aí você vai contando todas essas histórias, e aí você vai entender que você não tem que buscar um apartamento de 3 quartos e 150 metros. Talvez um apartamento muito diferente disso te atenda
porque você contou para algum tipo de inteligência artificial as reais necessidades que você tem com aquilo, e ele vai conseguir buscar num inventário muito mais acurado dentro da internet e te trazer e falar, ó, essa e essa opções aqui, nesta ordem, são as que melhor te atendem. Isso é uma coisa que a gente vê muito na indústria, sabe? O crescimento da inteligência artificial em várias indústrias, né? O que mais me surpreendeu ultimamente foi uma entrevista que eu fiz com o diretor de operações da Citrosuco, né? E que é, se não me engano, o maior exportador do mundo, um dos maiores do mundo de De laranja. laranja. E eles estão usando o gêmeo digital para cada árvore, para poder fazer o manejo, sabe, para fazer coisas preditivas, né? Então já está nesse nível, né? Eu acho que quando a gente conseguir juntar todas essas ferramentas georreferenciadas dos imóveis, né, que estão à venda e conseguir também colocar inteligência artificial, você não só vai resolver o problema que as pessoas estão colocando, mas eles vão conseguir chegar a conclusões que até mesmo o cliente não estava sabendo que poderia ser uma boa para ele, e vão fazer combinações de soluções, né? Então, acho que eles vão conseguir ir além do Tinder, né? Vamos dizer assim, eles vão achar Não, a pessoa ideal, super ideal, né? Porque tem demandas que você não acredita que você pode tê-las satisfeitas e você nem procura, né? E isso acontece, tem muitas demandas que são criadas, né? exatamente. Como o próprio iPhone, né, da Apple, né? Ninguém precisava de celular até que apareceu o iPhone, né? E aí revolucionou o mundo, né? Agora, falando justamente disso, eu queria te perguntar o seguinte: nem tudo é mar de rosas, né? A gente sabe que a gente tem problemas de escassez de mão de obra no Brasil e no mundo. A gente sabe que a gente tem problemas também que estão relacionados à, à cultura, né? Ao mindset, né? Como você falou, na maioria das empresas. O que você ainda vê como desafio, ou na empresa, ou no teu segmento de negócio, que você acha legal compartilhar? Eu acho que sempre vai ter uma força contrária à inovação que vai tentar te puxar de volta, Uma inércia. uma inércia que vai dizer, não, tudo bem, isso aí é muito legal, e vai tentar fazer com que a inovação desça na lista de prioridades. E isso é em todos os lugares, tá? Aqui, outras empresas do nosso setor, ou em qualquer outra empresa. Às vezes isso é representado pela figura da altíssima liderança, e aí é bem difícil, graças a Deus não é o caso daqui, e às vezes são algumas figuras pontuais. As empresas, vou falar de empresas mais estruturadas como a nossa, né, são empresas que têm muitos departamentos, e aqui nós temos uns 18, mais ou menos, e cada um tem o seu líder. E é natural que você encontre mais ou menos resistência dependendo do Sim, departamento que você está lidando. com certeza. E eu acho que esse é um desafio que eu sempre, uma batalha que eu sempre tive aí na minha vida, de tentar trazer para perto, para dentro de casa, para essa ideia de que a gente não pode ficar para trás em nenhum setor. Ah, mas aqui é a contabilidade, tem inovação na contabilidade, tem ganho de eficiência, tem Com certeza. a contabilidade, por exemplo, dando um exemplo, né? Talvez ela seja responsável pelo sucesso ou fracasso de uma empresa, dependendo do jeito que você, ela tem muito, ela tem a questão mais técnica contábil mesmo, mas tem a questão gerencial, do jeito que você aloca seus ganhos, suas perdas, seu passivo, seu ativo, e Sim. isso provavelmente já tem muita, vai ter, talvez já tenha muito ganho com a inteligência artificial também. Então, todos os setores têm e podem ser um diferencial competitivo. E acho que é isso que eu tento mostrar bastante aqui. Teve até uma coisa interessante, né? Quando eu cheguei aqui na Uni, eles já tinham uma série de ações de inovação acontecendo em várias áreas. Estava até na meta das pessoas. E aí eu pedi um dia para ver, área por área, quais eram essas ações de inovação. E eu descobri que 40% de fato eram ações de inovação e 60% não eram. E as pessoas ficaram confusas quando eu dizia, não, isso aí não é, isso não é, isso não... Eles falam, qual é o critério, né? Por quê? Mas isso aqui é uma coisa que a gente não fazia antes, e agora a gente está se propondo a fazer, não é uma inovação? E aí eu falei, bom, existem várias metodologias, mas a que eu gosto de usar é a seguinte, essa mudança, essa coisa, a adoção de uma nova prática aí, ela vai dar alguma vantagem competitiva para a Uni em algum momento, em alguma escala, ou vai
gerar um impacto nos nossos stakeholders, né, um impacto positivo, não precisa ser já, mas em algum momento, porque senão ela não é uma inovação, ela só é um jeito diferente de fazer. E aí eu dei um exemplo, né, as pessoas estavam ainda um pouco confusas, eu falei, gente, vocês lembram do Titanic? Aquela na história super conhecida de que o navio estava indo em direção ao iceberg, ninguém viu, bateu no iceberg, começou a afundar, as pessoas começaram a correr para todos os lados tentando se salvar, e a banda continuou tocando, né? A banda já entendeu que não tinha muito o que fazer e falou, não, vamos tocar até o final. Então, tem algumas ações de melhoria, vou dar um exemplo aqui, né, que é uma das que estavam lá nessa lista, era fechar o mês fiscal no dia 3 ao invés do dia 15. Ah, porque hoje a gente fecha o mês no dia 15, é muito demorado, acaba acarretando algumas coisas, vamos fechar no dia 3. Por isso não é uma inovação, isso é melhorar um processo, mas se o concorrente estivesse fortalecendo e ganhando da gente, isso aqui vai gerar alguma vantagem competitiva, eu fechar o mês no dia 3 ou no dia 15? Não, isso é a banda tocando. Quer dizer, o barco vai bater no iceberg, nós vamos afundar e nós vamos estar fechando o mês no dia 3 lá, entendeu? Não adianta nada. E aí ficou muito mais claro e a turma entendeu. Então, eu acho que é isso, é tentar deixar mais, voltando à tua pergunta, né, é tentar deixar mais claro, mais acessível, mais palatável, mais útil, né, claramente útil, esses esforços de inovação. E você tem vários tipos, né, de inovação, né? Segundo o MIT, você tem uma coisa que se chama transformação digital, que, segundo eles, é uma mudança de modelo de negócio, uma mudança radical, mas é de modelo de negócio. É claro que ela é viabilizada por tecnologia de informação. Você tem o que eles chamam da inovação, que é quando você está usando um produto, um serviço que está agregando valor ao cliente e que é sustentável, ou seja, tanto ele agrada que estão pagando por aquele serviço. E você tem a digitalização de processo, que é mais assim o que você está falando, né, de você melhorar processos. E tem empresas que resolvem começar a sua transformação digital pelo lado da excelência operacional, porque para eles talvez seja importante reduzir custo, reduzir perda, reduzir tempo de obra, reduzir tempo de obtenção de manutenção, né? Claro. Então, isso pode ser uma meta de curto prazo também, isso uma coisa não exclui, mas eu concordo com você que é importante que cada um conheça a diferença entre transformação digital, que é modelo de negócio, né? Você passar de compra e venda para aluguel, por exemplo, apartamento as a service, né? Para você simplesmente botar um robô que vai responder automaticamente chamada telefônica para os chamados mais frequentes, né? Então, são coisas que têm gradações diferentes, né? Muito bacana isso, sim. Eu acho que é um bom recado para o pessoal que está assistindo a gente, porque não é uma questão só de estratégia e não é uma questão só de mindset, é uma questão de todo mundo ter as mesmas ferramentas conceituais para entender o que é uma inovação. Senão o Sim. pessoal está fazendo esforço na direção errada, né? Está crente que está mudando o mundo, mas está só aprimorando um processo, que é necessário desde que se saiba aonde você quer chegar, né? Isso aí. Eu te perguntaria também o seguinte, o que você vê como perspectiva para o teu setor e para a Uni, né? O que vocês veem pela frente aí, que vocês vão fazer, que vocês não estão ainda fazendo? Quais são as ambições aí? As ambições são transformar a Uni numa plataforma, procurar criar aqui dentro novos focos de negócio, começando pelos que sejam mais adjacentes ao nosso e fáceis de fazer por estarem muito perto, e seguindo adiante para coisas que estão um pouco mais longe, mas que complementem a nossa proposta de valor. Então, isso é uma coisa também, acho que como eu falei, né, eu gosto de dividir com todo mundo que está nos ouvindo aqui e tal. Inovar, tem uma inovação que chama Near Core, né, que é perto do core business. Essa inovação, ela costuma ser mais fácil, porque você já tem grande parte das competências instaladas ali. Você só precisa desenvolver algumas que faltam e começar a testar e fazer aquela atividade nova e gerar um valor que você não gerava antes. Sempre muito de olho no cliente, que talvez seja o stakeholder mais importante, mas em outros possíveis stakeholders também que você vai impactar com isso. Então, as empresas, e a Uni especificamente, nós já estamos aumentando essa gama de
de serviços e produtos, saindo um pouquinho da nossa vaquinha leiteira aqui, que é comprar terreno, desenvolver prédio, vender os apartamentos e entregar para as pessoas que compraram, e olhando um pouco mais para a renda, para desenvolver empreendimentos que a gente não vende, sim alugue, como você falou, para desenvolver aplicativos que melhorem a vida no condomínio, participar um pouco mais da vida das pessoas depois da entrega das chaves, porque hoje as incorporadoras, construtoras entregam as chaves e ficam dando assistência técnica depois, né? E acontece tanta coisa depois disso, essa vida lá dentro, ela é tão rica e tem tantas necessidades das pessoas que compraram que a gente pode ajudar a resolver, né? Compras coletivas, contratação de fornecedores, enfim, eventos, gerar essa vida dentro do condomínio e talvez arbitrar um pouco essa vida de forma que ela fique mais rica e mais interessante. Então, muita coisa muito perto do nosso core, é quase que assim, estava ali, era só ir ali pegar, sabe, ter gente disposta a tocar essas novas business units aí, começando pequeno, fazendo testes, trazendo esses business cases e depois crescendo, e aí um dia a gente se transformar numa grande solução de moradia, seja para comprar, alugar, o que for, uma grande plataforma da moradia. Passar também uma sugestão aqui para as pessoas de uma coisa que eu uso muito, que é procurar entender qual é a real necessidade das pessoas que você está se propondo a atender, sabe? A gente para muito na página 1, eu acho, né? Então, assim, a pessoa quer uma varanda gourmet. Ela não quer uma varanda gourmet. Ela quer fazer churrasco com os amigos no final de semana. Ela quer se exibir para o cunhado, porque a varanda tem, churrasqueira dele não tem. Ela quer várias outras coisas. Então, ela quer as consequências da aquisição daquele bem ou daquele serviço. Então, tentar aprofundar um pouquinho mais nas camadas para entender o que ela de fato quer. Que volta um pouco quando a gente estava falando ali do Tinder, né? Talvez você esteja procurando hoje por um número de dormitórios, uma metragem, um valor, uma piscina, porque são os filtros que você tem, né? Você não tem lá, você não entra no Zap Imóveis e coloca lá, eu quero 3 horas de alegria dos meus filhos diárias, né? Não tem esse filtro, mas talvez o que você queira seja isso, eu quero meus filhos cansados à noite, quando eles voltam para casa, que tem 1000 atividades no condomínio. Então, isso é muito legal. Acho que quando você começa a fazer esse exercício de entender o que as pessoas querem, você vai trazer novas propostas de valor. Acho que é usar a inteligência para você descobrir quais são as premissas por trás de uma determinada demanda, né? E aí, uma vez você entendendo essas premissas, você pode começar a oferecer produtos e serviços dos mais variados possíveis em volta do teu core business, né? E uma das características da transformação digital é que o core business ele continua sendo core business, mas você cria uma constelação, um ecossistema em volta, o qual você pode continuar interagindo com esse cliente e atendendo ele cada vez mais. Eu acho que essa é a diferença do que se tinha antigamente, que se chamava barreira de entrada. Então, você embarreirava os teus inimigos, os teus concorrentes, para ninguém fazer o que você fazia tão bem. Mas ninguém pensava em fazer mais do que fazer bem. E eu acho que essa é a grande diferença hoje que as tecnologias estão proporcionando, né? Bom, e aí você falou isso, você me lembrou de um último ponto aqui, que é legal também, que é Corporate Venture Capital, né? Que é você investir como uma empresa, colocar um tutuzinho em novos negócios, startups, que você entenda o negócio deles, porque eles estão trazendo uma solução para alguma coisa que é da tua realidade, do teu dia a dia, e que, eventualmente, esse investimento possa virar um negócio muito maior, né? Então, quando você se aproxima das startups, começa a fazer essas provas de conceito, começa a conversar com esses empreendedores, trazer para perto mesmo, você começa também a gerar oportunidades de investimento, com conhecimento de causa, né? Você começa, eu sempre digo isso, a gente tem que olhar 200 para achar aquela que é o cavalo campeão, né? Às vezes a gente olha uma ou duas, já acha incrível, vou investir e tal. Não, olha bastante, deixa o tempo, a fogo lento essa história do investimento, né? Deixa o tempo te ensinar até que você, de fato, fale, pô, espera aí, essa turma aqui, vou botar uma grana porque vai... E isso um dia pode ser um case como aquele da Naspers,
se eu não me engano, que é um grande conglomerado de mídia. Eu sempre confundo se eles são sul-africanos ou holandeses, porque a Schibsted e a Naspers, que são donas da OLX e tal. E é um conglomerado de 100 anos, que tinha jornal, começou com jornal lá atrás, e depois estendeu seus tentáculos para todas as formas de mídia, e que começou a investir em startups alguns anos atrás, uns bons 20 anos atrás, né, empresas que estavam despontando, e um dos investimentos foi a Tencent, chinesa, que é dona do WeChat. Hoje o investimento, a grana que o cara pingou lá na Tencent, a participação que eles têm vale muito mais do que o resto da Naspers inteira. Então, só que isso só aconteceu porque ele estava aberto e recebeu os caras, entendeu do negócio e tinha visão, teve coragem e visão de ir para frente. Né? Então, essa é uma outra parte muito legal também. Ué, o que dizer então do Jeff Bezos, né, que ficou 10 anos dando prejuízo, mas acreditou na visão dele, e hoje você vê onde é que o cara está, né? Então, acho que o Uber até hoje está dando prejuízo, acho que ainda não conseguiu chegar no break-even, né? Mas são visionários e que têm fôlego financeiro para acompanhar esses tempos, né? Tem tudo a ver isso. Bom, eu conversei aqui com o Guilherme Savar, foi um prazer muito grande, muito bacana ver como é que vocês estão fazendo na construção e essa pegada toda de inovação, de querer passar a cultura por todas as áreas, né, e todo mundo participar desse processo, muito bacana. Eu acho que isso é muito útil para quem está assistindo a gente, para quebrar um pouco esse paradigma, né, que a coisa tem que ficar só na área de tecnologia, ou tem que ficar só com um grupinho privilegiado à parte, né, que o pessoal às vezes faz essas coisas, né, isso tem que permear a empresa como um todo, né. Te agradecer muito nesse papo, e te desejar muito sucesso aí, espero que daqui a pouco a gente esteja falando aí daqui a alguns meses outra vez, e ver os outros sucessos aí que vocês estão implementando. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você. Passou rápido, sinal que foi gostoso. Foi um papo delicioso, uma tarde boa aí juntos. E estou super à disposição do teu canal para quando vocês quiserem bater mais um papo. Valeu. Obrigado e um grande abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente. Tchau, tchau.